Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre namoro de crente. Será que você está namorando aí da maneira correta? Vamos ver isso. Bom, para começar, crente quando namora já namora com o objetivo de um casamento. Se isso não é o que você está vivendo, vigia, varão. Crente já namora com a intenção de casar, de ir ao altar, de concretizar mesmo uma aliança. Então eu vou dar algumas dicas do que você pode estar fazendo no seu período de namoro. O namoro do crente é diferente do namoro do mundo, né? Do que é costume das pessoas que não servem a Jesus. Porque a intenção não é se conhecer fisicamente, mas sim de pensamentos, de história familiar, de se encaixarem com o mesmo propósito e a mesma visão sobre as coisas. Então, vou pegar minha colinha aqui e vou passando para vocês o que eu penso a respeito e de alguma forma aí te abençoe, tá bom? Então, olha, a primeira dica que eu dou para você que está namorando, conversem sobre coisas que vocês desejam e querem que funcione após o casamento. Bom, olha como você precisa conversar. Você já conversou com a sua namorada ou com seu namorado? Se depois do casamento ela quer trabalhar fora ou não? Às vezes o marido sonha e projeta o seguinte: não, depois que eu casar, a minha esposa, ela vai cuidar de casa, ela vai cuidar dos nossos filhos, ela não vai trabalhar fora. Mas o desejo da esposa é, depois que eu casar, eu quero trabalhar fora, eu quero ganhar dinheiro, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. E aí, depois que casa, entra em conflito porque uma ideia não bateu com a outra. Então, aproveitem este tempo de namoro e conversem sobre isso. Pergunte para ela como que você quer que funcione depois que a gente casar. Daí vocês se encaixam em pensamentos e vê o que pesa melhor, o que um pode ceder, o que o outro não pode ceder, o que é prioridade para um, o que não é tanto para o outro. E aí vocês vão se encaixando. Outro passo que é muito importante conversar antes de casar é o seguinte: e aí tem o maior controle financeiro? No namoro já dá para perceber um pouco. A real, gente, é o seguinte: depois que casa, aí que você conhece na íntegra a pessoa, porque aí você acaba, dorme com ela, acorda com ela, convive com ela o tempo todo, é muito diferente do namoro. Mas é importante conversar, por exemplo, quem tem o maior controle financeiro? É o esposo? Quando eu falo isso, não quer dizer que o homem vai deixar de ser o cabeça da mulher. Não é isso. Mas às vezes o homem não tem um controle financeiro legal. Então a mulher pode auxiliar para ajudá-lo da melhor maneira possível, hein? A encaixar as coisas para não viverem aí desesperados e cheios de dívidas e cheios de problemas. Então conversem sobre isso. Talvez o homem fale assim: não, deixa comigo porque eu tenho mais controle financeiro, eu vou conseguir ajeitar todas as contas e a gente vai conseguir viver em equilíbrio, em harmonia, tudo certo. Ótimo. Conversem sobre, falem sobre isso, é muito importante. Vida financeira num casamento, gente, precisa muito ser conversada, encaixada, porque não é fácil, tá? Depois a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Outra coisa que é muito interessante vocês conversarem antes de casar é o seguinte: filhos, quero ter filhos. Quando que eu quero ter filhos? Talvez o homem fale assim: eu quero ter filhos depois de 10 anos de casado, depois que eu tiver num bom emprego, recebendo um bom salário. A gente já falou sobre isso também num vídeo falando sobre filhos, né? O que eles mais querem dos pais. Mas, às vezes, o homem tem essa cabeça, pensando assim: eu preciso me programar, 10 anos de casado, eu arrumo o primeiro filho. E para a mulher, não. Às vezes ela pensa assim: vou casar e já quero ter um filho rapidamente, quero um filho. Então, depois que casa, entra em conflito, porque a mulher fica amargurada, triste, porque o homem se programou para ter filho daqui 10 anos e ela quer para ontem.
Então conversem sobre isso. Quer outra coisa importante sobre filhos? Conversem quantos filhos vocês querem ter. Eu tô falando sério. Às vezes o desejo do homem é ter 5 filhos. Aí a mulher vira e fala assim: 5? Você tá louco? Não é você que vai ficar grávido? Não é você que vai parir, né? Então 5 é demais para ela. Mas conversem, chegam num bom senso antes de casarem, isso sim, para conversar e se encaixem ali. Talvez você se encaixe, 5 não dá, então vamos lá, 2, 3. Conversem, se programem, tente entender o que a pessoa pensa após o casamento. Gente, vai solucionando problemas antes do casamento, tá bom? Outra dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: abrem bem os olhos para enxergarem defeitos que após o casamento você não vai suportar. Vamos combinar que quando a gente está namorando, a gente é tão romântico, a gente acha lindo tudo é maravilhoso, quer estar perto, quer estar junto e tal. Mas a grande verdade é que a gente acaba fechando os olhos para coisas importantíssimas. Vou dar alguns exemplos, olha. Talvez você está namorando com a pessoa e ele mastiga, e quando ele mastiga, ele faz barulho quando está mastigando. Daí você, depois passa, ele acostuma. Depois não, ele é assim. Isso é demais para você? Isso te incomoda? Isso vai criar atrito? Então converse com ele, fala assim: tem como? Porque isso me incomoda. Vamos tentar resolver isso? Porque depois, gente, depois que casa, tudo se agrava, tudo vira um monstro. E qualquer coisa vira álibi para briga, para intriga, e isso desgasta muito um casamento. Então conversem, são coisas mínimas. Talvez o namorado aí fala assim: eu não gosto com a forma que ela conversa muito alto. Talvez é porque na família dela todos conversam assim e isso te incomoda. Então conversa com ela, fala assim: olha, conversa mais baixo, fala mais baixo, porque você fala muito alto, isso me incomoda. Às vezes você releva isso no período do namoro porque é aquilo tudo maravilhoso. E depois que casa você quer descontar e resolver todos os problemas. Então resolva antes, analisem antes, abrem os olhos para defeitos que você não suportaria depois de casar. E lembrando o seguinte: ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito. Todo ser humano tem defeito, ele possui defeitos. Então não vai pensando assim: eu quero a pessoa assim. E uma coisa que você esqueceu de pedir vai vir com defeito. E aí, meu filho, todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos. A dica que eu dou, sabe qual que é? Avalie se as qualidades superam os defeitos. Se ele tem bastante qualidade que supre o defeito, que você fala assim: os defeitos são de menos, a qualidade dele supera, eu amo ele e os defeitos não vai abalar o meu relacionamento, certo? Outro ponto que eu preciso falar é o seguinte: é sempre bom o casal estar alinhado, estar focado com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Quando eu falo isso, eu estou falando de julgo desigual. Às vezes, falando para crente, vocês vão me entender. Às vezes você encontrou uma moça ou encontrou um rapaz que não é do mesmo ministério que o seu. Ele tem costumes diferentes, ele frequenta ambientes diferentes, ele tem outra visão sobre a Bíblia. Isso vai te barreirar, isso vai, em algum momento, não vai dar certo. Em algum momento isso vai chocar e aí as coisas vão desandar. Então procure pessoas que tenham o mesmo pensamento que você, que tenham a mesma visão que a sua. Gente, julgo desigual não funciona. Um pensa A e o outro pensa C. Então vou chocar de frente demais. Vocês não vão se encontrar. Vocês avaliem aí e vê o que dá certo. O que não pode é vocês estarem em julgo desigual, porque vai a dica, minha amiga, meu amigo, não funciona. O casamento já tem muito atrito por si só. Então, não deixem para resolver tudo depois que casar,
tá? Porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, não, depois que a gente casar, a gente resolve, a gente vê o que dá e tal. Pensem, você já tem muito problema, você já tem problema de adaptação, né? Já falamos sobre isso em vídeos de casamento, vou deixar linkado aqui embaixo. Já tem problema de adaptação um com o outro ali, dia a dia e tudo. Nem tudo são flores, nem tudo é maravilhoso. Aí você deixa um monte de coisas que às vezes podem ser pequenas ali. Você deixa para resolver um monte de coisas que você já poderia ter resolvido quando estava namorando, você deixa para resolver quando estar casado. E isso é muita coisa. Então vai a dica. Olhem antes, prestem atenção, conversem bastante sobre todos os pontos que você acha que é importante e não deixe acumular tudo para depois que casar. Conversem. Casamento não é algo descartável. Não é assim, ai, não me adaptei com meu marido, vou separar. Gente, não viva um casamento descartável. Lute, porque o compromisso que vocês fizeram é até que a morte os separe. Então você precisa lutar para que dê certo até o fim. Às vezes chora, às vezes fica muito triste. Às vezes vocês vão entrar em atritos por ideias diferentes, por pensamentos diferentes. Sim, são duas pessoas completamente distintas. Vai entrar em atrito. Mas lembrando que eu quero ser melhor para ele. Eu quero fazer alguém feliz. Então eu preciso negar algumas coisas, como ele também precisa negar algumas coisas. Para que a gente se encaixe e vá até o fim da vida. Amém, igreja? Amém. Agora, para terminar esse vídeo, vai uma diquinha assim, ó, do coração. Quando a gente está namorando, às vezes a gente fica tão nós, que a gente não percebe as coisas que nos cercam. Então, vai a dica. Comecem a prestar atenção em casais que você admira e percebam atitudes desses casais. Às vezes, casais também que você é próximo e você percebe assim, esse tipo de atitude eu não gosto. Leva isso para conversa, fala assim, nossa, não é falar mal, é pegar exemplos bons, né, com outras pessoas. Fala assim, esse exemplo dessa pessoa, acho que não funcionaria no meu casamento, porque eu não suporto esse tipo de coisas. Conversem, avaliem as pessoas que cercam vocês, que estão ali rodeando vocês, casais que você admira, casais que você quer extrair algo de bom. Fala assim, olha, esposa, vamos prestar atenção nesse casal, vamos avaliar o que funciona. O jeito que eles conversam é legal, o jeito que eles decidem sobre a criação dos filhos é legal, o jeito que eles decidem sobre como vão passear, quando eles estão cercados de pessoas, como eles conversam, como eles agem, eles são carinhosos. Avaliem, se cerquem de pessoas que tragam algo de positivo para a sua vida. Já se prevenindo de pessoas que vão aconselhá-los, tanto no namoro quanto após o casamento. Porque muitas das vezes você se cercam de pessoas que trazem conselhos que não são bons. E você precisa se cercar de pessoas que trazem algo de bom para a sua vida e que vai ser bom para o seu casamento, para a sua união ali, tá bom? Então essa é a minha dica de ouro. Prestem atenção. Menina, menino, abrem os olhos enquanto namorem. Prestem atenção em tudo. E depois que casa, fecha os olhos, tá? Porque aí já casou, já não tem como ficar questionando e querendo exigir muita coisa um do outro. O tempo de abrir os olhos e prestar atenção e de avaliar é quando tá namorando, tá bom? Esse foi o vídeo, gente. Eu sentei aqui, abri meu coração, pensei o que seria de bom pra você, o que traria de positivo na sua vida, que te acrescentaria. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem, me façam chegar em outros casais. Pensa assim, eu tenho um amigo que vai casar, tá namorando ainda, tá com pretensão de casar. Manda esse vídeo, manda pelo WhatsApp, fala, assiste aí, presta atenção. Presta atenção, se você acha legal esse vídeo, se te abençoou, dê o seu joinha, avalie com o seu joinha. Isso também é muito importante, porque aí mostra que vocês estão gostando e eu continuo fazendo mais isso. Se inscrevem no canal e é isso. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima. Juízo!